aproveitando essa tarde lindíssima para contar para vocês um pouquinho mais sobre o estilo modernista. Então, o que foi o modernismo, no Brasil? Ele surgiu lá no século XX com a ideia de trazer uma arquitetura mais funcional, mais limpa, que fosse realmente espaços abertos, com formas geométricas, que trouxesse essa integração entre o urbano, as pessoas e a natureza. Então tudo isso enquadrado aqui pelo Oscar Niemeyer, que era um dos maiores nomes de arquitetura modernista aqui do Brasil. A gente conseguiu vir e analisar mais ou menos, para vocês, os edifícios, os pavilhões, qual foi a ideia, porque eles usam muito concreto aparente, usam muito os vãos livres, realmente os pilotis ali criando uma área de acesso bem aberta, bem ampla, e como isso a gente consegue trazer para dentro de nossas casas. Vou passar para vocês algumas dicas de como fazer com que esses elementos tragam a diferença aí pro seu lar. E é bacana de ressaltar que o Oscar Niemeyer, ele tinha uma forma própria de ser modernista, Então ele realmente trouxe ali uma poesia, uma maneira de expressar a sua criatividade além das linhas apenas retas, Então ele tinha essa essência realmente dos edifícios brancos, do concreto, das linhas retas, mas ele incluiu muitas linhas fluidas, muitas curvas, para realmente trazer esse contraste, essa brincadeira entre as formas geométricas, entre os edifícios e esse entorno fazendo parte. Então aqui no Ibirapuera a gente tem um exemplo perfeito disso. Então todos os pavilhões, o pavilhão da Bienal, a Oca, o auditório, o MAN, todo esse complexo, ele faz parte, tem um bicho na minha cara, ele faz parte dessa essência mesmo do projeto do Oscar Niemeyer aqui pro parque, trazendo, unindo mesmo a cultura, o lazer, a natureza, e fazer ser um espaço público realmente utilizado. E agora trazendo, o modernismo para os dias atuais e para nossa linguagem do design de interiores, para realmente a gente conseguir falar sobre decoração dos ambientes das nossas casas. A gente consegue trazer a ideia das linhas retas, realmente dos mobiliários mais clean, a ideia do minimalismo, que é um outro estilo, que a gente já trabalhou, a questão de você não ter excessos, não ter coisa demais, não ter muita decoração, não ter muito móvel amontoado, é bem limpo. E aí em relação aos materiais, tem o vidro, tem o metal, tem realmente a madeira, que é o que vai trazer ali esse ar de natureza, e tem muito concreto, claro. E claro, como já comentei que o Niemeyer trouxe essa questão das curvas, das linhas orgânicas, hoje em dia nós temos muito mobiliário seguindo essa pegada, Então isso é muito legal da gente imaginar que os sofás, que os móveis arredondados, eles têm essa inspiração, eles têm realmente trazendo essa essência da arquitetura modernista versão Oscar Niemeyer. E uma coisa que é muito usada e que a gente não para analisar que é realmente influência da arquitetura modernista, são os espaços integrados. Então, por exemplo, você quebrar as paredes ali que dividem a sua sala da sua varanda, a sua sala da sua cozinha, isso é já um item modernista. Então você criou um espaço integrado, um espaço amplo, um espaço onde tudo está interligado, e isso já é uma característica da arquitetura modernista. Outra maneira da gente trazer esses elementos, do modernismo para nossa casa é através da paleta de cores. Já sabemos que a essência é completamente clara, branca, bege, cinza, mas você consegue entrar daí com as cores vivas na decoração, nas almofadas, no seu mobiliário, que pode ser inclusive de designers brasileiros famosos, como Sérgio Rodrigues, Lina Bobardi, enfim, quem você quiser ali trazer também essa pegada do design brasileiro através do mobiliário. Mas você pode também trazer bastante obra de arte, bastante quadros abstratos, quadros que tenham essa pegada, essa essência ali de brincar com as linhas retas, com o orgânico e com a natureza integrada. Então isso tudo daria um destaque e ficaria lindíssimo. Bom, como nós vimos por aqui, no Ibirapuera foi feita muita conexão entre a natureza e a arquitetura. Então nós temos grandes painéis de vidro nos pavilhões, nós temos todo o paisagismo do Burle Marx acontecendo. E como a gente traz isso para dentro de casa? Colocando planta, também trazendo verde, também trazendo essa parte mesmo de natureza para dentro de casa. Você pode trazer isso com as plantas que estão nos vasos do chão ou não. A iluminação é muito importante também, a iluminação natural, o sol entrando. Então o máximo que você conseguir valorizar das suas janelas, sem criar muita cortina com tecido pesado que impeça mesmo, essa entrada de iluminação, seria perfeito. E também tem essa inspiração na arquitetura modernista. Aqui no parque a gente tem muito exemplo também das esculturas, dos painéis, dos murais, essa arte se integrando com a natureza e com a arquitetura. Então isso também é um elemento bem modernista que você consegue trazer na sua casa, usando então as obras de arte, os quadros e essa parte cultural aí pra dentro do seu lar. A ideia é, basicamente, mais função, menos adorno, menos excesso, menos ornamentos, mas sem perder a beleza. Que a gente traga essa essência da arquitetura do Oscar Niemeyer pra dentro dos nossos lares, pensando nisso. Dá pra ter poesia, dá pra ter brasilidade, dá pra ter fluidez e muita beleza, mas em ambientes limpos e bem amplos. Porque com muita integração, com muitos espaços abertos, com tons claros e muita pegada ali de arquitetura modernista que a gente consegue trazer através também da arte misturada, a natureza, tudo integrado, isso já vai fazer você ter uma casa estilo Oscar Niemeyer.